Oi, gente, boa noite. Começando aqui a nossa live de hoje e o tema é: qual a importância do perdão dentro do casamento? E para isso, para falar sobre esse tema tão lindo, eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, que é a Juliana. Peraí que eu vou convidá-la para que a gente fale sobre esse tema. Vamos só esperar a Ju entrar. Enquanto isso, você que já está aqui online comigo, vai pensando em perguntas para fazer durante a live, interage com a gente, que é sempre muito rica essa troca, né? A gente gosta muito de ouvir vocês. Cadê você, Ju? Te mandei o convite. Boa noite, Gé, bem-vinda. Aê, agora deu certo. Deixa eu só virar. Aí, Oi, agora sim. Ju! Oi, Bárbara, tudo Tudo bem? bom? Boa noite, Ju, bem-vinda à nossa live. Obrigada, boa noite. Boa noite a todas. E obrigado por ter aceitado o meu convite também de Ai, fico participar muito da live. feliz. A honra, o prazer é todo meu, Ju. Então, para quem não conhece a Ju, vou passar a bola para ela se apresentar. E já quero compartilhar aqui com vocês que eu conheci a Ju no curso que a gente fez sobre mulheres inteiras, né? Sobre identidade, com a pastora Viviane Martinello, que a gente admira muito ela, e a gente se conheceu através desse curso que se chama Casa de Isabel. Ju, fala um pouquinho sobre você, para o pessoal que ainda não te conhece aqui hoje. Boa noite a todas. Meu nome é Juliana, eu tenho 32 anos, sou casada há 11 anos já e sou mãe de um anjinho, de um filho que eu entreguei para Deus, né? Eu conto um pouco mais sobre essa história lá no meu perfil, depois se alguém quiser me seguir lá para ouvir um pouco mais do meu testemunho. E também eu tenho a Lana, vai fazer 4 aninhos, ela é especial, ela é autista, né? E ela nos ensina todos os dias a beleza do simples, do pouco. Ela nos ensina que não precisa de palavras para dizer eu te amo. Então, todos os dias a gente aprende com ela, é um desafio diário, né? Eu falo que o nosso emocional, a nossa fé, a nossa vida é testada todos os dias, mas eu louvo a Deus por isso, né? Por esse desafio que Ele nos deu. E se Ele não deu, é porque Ele sabe que nós somos capazes, né? E eu sou líder de mulheres lá na minha igreja há alguns anos, né? E esse ano foi um trabalho, a gente está fazendo um trabalho mais intensivo, né? Eu tenho o Clube do Livro também, onde nós juntas, né, estudamos alguns livros. Eu tive 2 turmas do livro Experiência da Mesa, que foi uma bênção, foi muito lindo. Até hoje vejo as alunas, né, compartilhando as mesas que elas fazem. E esses dias eu tive até ontem, né? Ontem eu postei um vídeo da minha filha montando a mesa posta. Para mim foi uma surpresa, né? Ela fazer isso. Ela observou que eu tinha feito, foi lá e fez de novo. E então, assim, eu colho dos frutos, né? Eu costumo dizer que eu vivo o que eu prego. Então, eu nunca vou estar aqui falando algo que eu não vivo. Então, hoje nós estamos aqui, né, para falar sobre o perdão. E é uma coisa que eu tenho praticado no meu casamento, tenho praticado na minha vida pessoal. E pode ter certeza que aqui vocês estão vendo uma mulher que vive o que prega. Gente, o meu olho está irritado por causa da luz aqui, vou até trocar. Pode falar, Bárbara. Muito bom, Ju. Gente, a Ju é maravilhosa, sigam ela, visitem o perfil dela que é maravilhoso, vocês vão aprender muito dessa mãezona, dessa líder que nos ajuda a entender a profundidade do amor de Deus, né? Através do que ela disse, da vida diária, do ordinário, de uma mesa posta, do cuidado que a gente tem como esposa, como mulher. E hoje a gente vai falar desse tema do perdão, que é tão especial e tão importante. E por que que eu e a Ju, a gente separou esse tema hoje para falar em especial dentro do casamento? A Ju está fazendo uma série de lives sobre as mulheres da Bíblia. E falando sobre maternidade, a gente não pode também deixar de citar o perdão dentro do relacionamento conjugal, porque isso vai, a forma que o esposo e a esposa, né, marido e mulher vão se relacionar dentro do casamento, vai afetar emocionalmente os filhos e toda a família. E Sim. nisso, as crianças vão aprender
padrões de comportamento e de mentalidade que elas estão aprendendo só de observar a dinâmica dos pais. Então, como é que os pais se comportam quando eles brigam? Tem famílias que gritam, tem famílias que colocam o tratamento do silêncio, então ficam sem se falar a semana inteira, ficam um gelando o outro. E isso vai afetar a forma com que os nossos filhos vão se relacionar lá na frente, quando for a vez deles de terem um casamento. Por isso que o perdão é fundamental. Então a gente vai falar aqui um pouquinho, dentro de coisas que a gente tem aprendido dos nossos casamentos, e de algo que é tão difícil, né? O perdão, ele é divino, ele é sobrenatural. Não dá pra gente perdoar se não for pela graça de Deus. Mas aqui eu e a Ju, a gente quer falar sobre isso de uma forma muito prática também. Sobre questões que vão envolver comunicação, que vão envolver a forma que a gente se relaciona por escolha. A gente pode ter aprendido um padrão de comportamento das nossas famílias de origem, mas dentro de um casamento, nós vamos determinar junto com o nosso cônjuge como que vai ser a nossa dinâmica familiar. E isso vai afetar toda a nossa família. Ju, então eu vou começar aqui te perguntando. Qual que você acha hoje que é a parte mais difícil de perdoar no casamento? Olha, Bárbara, eu estava até lembrando, né, pedindo a Deus aqui para me lembrar, para me trazer revelações, né? Eu lembrei de alguns livros que eu li sobre casamento que me ajudaram muito no meu próprio casamento, né? E uma coisa que nós temos que entender é que cada pessoa, ela tem uma personalidade. Eu fui criada de uma forma e eu tenho uma personalidade. E o meu marido, ele foi criado de outra forma e ele tem outra personalidade. E eu lembro que quando a gente se casou, e ali no primeiro ano de casamento, apesar da lua de mel, você tá apaixonado, né? Tem aquela coisa toda do encanto. A gente foi vendo as qualidades e os defeitos do outro com mais intensidade do que se via no namoro, né? Porque no namoro a gente disfarça, a gente maqueia ali os defeitos, né? A gente esconde, a gente vai, né, se ter mais controle. Mas no dia a dia do casamento, acaba que a gente mostra realmente quem nós somos. E aí, às vezes, a gente se surpreende com o outro, né? A gente fala assim, nossa, mas nunca no namoro mostrou ser assim. E só que às vezes a gente também esquece que a gente também não mostrava isso no namoro para ele. Então tem um dos pontos, né, mais difíceis é entender que há uma personalidade diferente da sua, né? Eu sempre fui assim, tipo a líder, né, mais para frente, que resolve tudo e tal. E o meu marido mais passivo, mais calmo, mas pensava muito antes de tomar uma decisão. E eu sempre mais explosiva, mais rápida, mais assim, né? E em vários momentos a gente entrou em conflito e a gente teve que sentar e conversar e se perdoar, porque havia então esse conflito mesmo das personalidades, né? Então a gente tem que entender que o outro não é a gente, o outro é diferente de nós. O outro tem pensamentos e sentimentos diferentes dos nossos. Quando a gente entende que o outro não é a gente começa então a se colocar no lugar e raciocinar, porque o perdão ele é uma decisão, né? Ele não vem de um sentimento, ele é uma decisão, é algo racional. Então você vai raciocinar, aquela pessoa não sou eu, ela é diferente de mim. Então, não posso achar que ela sabe o que eu quero, achar que ela sabe o que eu penso, se eu não falar, né? Eu penso isso, que a primeira barreira que nós temos que derrubar é essa, entender que o outro não é A nós. Ele é individualidade. diferente, ele tem uma individualidade. Muito bom, Ju. E entrando nisso, uma coisa que me veio aqui em mente é a questão da comunicação. Sim. Exatamente por a gente ser tão diferente uns dos outros, que a comunicação ela é fundamental. E é uma das áreas que é mais atacada no casamento. Porque pensa Uhum. só, qual que é a primeira coisa que precisa acontecer para que um casal se separe? Uma divisão. E qual que é o significado da palavra divisão? Duas visões. Então, visões diferentes, visões que não estão mais olhando para o mesmo lugar, não estão mais Uhum. encaixadas, não estão alinhadas. Então, antes de um casal se separar, de fato, se divorciar, eles já estão se distanciando,
estão perdendo a intimidade, alguma coisa ali está acontecendo, tem um ruído muito grande na comunicação, a ponto de um começar a enxergar o outro como inimigo. A gente para, às vezes, de ver que o problema não é o cônjuge, o problema não é o que a gente está enxergando aqui, é o que a gente está pensando sobre isso. E é aí Uhum. que entra a comunicação. Quantas vezes eu não escuto, mesmo no consultório, pessoas que estão chateadas e que não falam sobre o que está chateando elas. A gente esquece que o outro não tem bola de cristal. A gente esquece que o que é claro, o que é óbvio para a gente, nem sempre é para o outro. E quantas vezes eu já escutei isso de pessoas que ficaram semanas, de repente, tristes e chateadas e o outro nem fazia ideia. Eu falo, a Uhum. primeira coisa que eu falo é: você já expôs essa situação? A pessoa sabe que você está chateada, que você está magoada, que você se sente dessa forma? E Uhum. a resposta da maioria é que não. Então, quantas vezes a gente não alimenta um conflito na nossa cabeça Sim. que tem uma proporção tão maior do que realmente é, porque a gente fica bravo, a gente fica magoado, entra o orgulho, a gente quer que o outro adivinhe os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e conforme isso não vai acontecendo, a distância e o ruído da comunicação só aumentam, Uhum. né? Sim, Então, aqui a gente teve uma crise no nosso casamento, por isso que eu falo que tudo que eu prego é porque eu já vivi, né? E boa, a Ju. gente teve uma crise no nosso casamento, né? E onde a gente estava assim, sem comunicação, cada um vivendo a tua vida, mesmo estando dentro de casa, né? Eu ficava no quarto, ele na sala, só que um dia o Espírito Santo me despertou e falou assim, opa, tá errado isso daí. E foi quando eu fiz a mesa posta, né? Que eu creio muito no poder da mesa posta. Fiz a comida favorita dele, chamei ele para mesa e falei assim: olha, a gente precisa conversar, a gente precisa se alinhar. A gente jantou e aí eu falei assim: olha, aqui tem dois papéis, um para você e um para mim, e eu quero que você me fale, seja sincero, tudo que está te desagradando, que está te entristecendo, né? E que está me afastando de você e você se afastando de mim, porque eu quero que a gente continue, mas eu não quero que a gente finja que tá tudo bem, né? Uhum. Mas eu quero que realmente a gente esteja bem. Então foi assim muito difícil ouvir tudo e não retrucar, que também Muito. tem isso, né? A nossa carne, né? Ela não aceita ser castigada, né? Então assim, quando ele foi falando e eu fui falando também, foi muito difícil para ambas as partes ouvir o que o outro tinha para falar, ficar quieto, aceitar aquilo, pensar naquilo e mudar de direção e mudar as atitudes, né? Porque se a gente continuasse indo para o rumo que a gente estava, hoje a gente já não estava mais junto. Então, assim, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo do perdão, mesmo sabendo de tudo, se nós não parássemos e sentássemos à mesa e conversássemos, a gente não estaria mais junto. Então, vira e mexe, a gente às vezes precisa, opa, peraí, vamos sentar, vamos alinhar, vamos conversar, peraí. Porque a vida hoje, né, é muito corrida, né? Assim, que nem eu e meu marido nós trabalhamos. A gente chega em casa, tem as coisas para fazer, e tem estudo, tem a filha, tem isso, tem aquilo. E às vezes se a gente não parar e dar conta que, opa, o outro existe. Como foi o dia do seu marido? Você já parou para perguntar? O que ele está sentindo? Às vezes, que nem o meu marido, ele é mais quieto. Mas eu consigo, só pelas atitudes dele, ver se ele está bem ou se ele não está. Então, às vezes, a gente tem que ter essa compreensão e essa humildade de ouvir quando o outro quer falar também. Porque às vezes o outro quer falar, quer expor sentimentos, só que a gente tem a dificuldade de ouvir também. Tá, tem às vezes a barreira de não, não vamos falar, e também tem a barreira de vamos falar, mas eu quero retrucar, eu quero, Se né? E a gente tem que defender, saber né? ouvir também. A gente quer se defender. E às vezes a gente tem que ficar em silêncio e ouvir o que Deus tem para falar sobre aquilo, né? Que nem meu marido apontou algumas coisas que eu nunca tinha percebido em mim, em atitudes que eu fazia, que eu falava, que eu deixava até mesmo de fazer, que eu não percebia que machucava ele. Mas se a gente não conversasse, eu nunca ia saber isso. Né? E eu deixei Deus trabalhar. Eu falei, Deus, é verdade? Me convence de tudo isso que ele está falando. Fui para Deus, chateada. E Deus falou, é verdade, você tem que melhorar nisso, tem que melhorar naquilo. Então a gente tem que ser humilde, até mesmo para ouvir de Deus, olha, realmente você está errando nisso, você está errando naquilo. Né?
Muito bom, muito bom, Ju. A gente estar aberto a ouvir sem se defender já é algo que demanda de uma maturidade assim enorme. A gente tem essa tendência de, se o outro fala, ah, não, não gostei do jeito que você falou, não gostei do que você falou. O outro pode retrucar, ai, mas você é muito sensível. Ai, mas não pode falar nada pra você. Ai, mas não, não tem mais ai. Se o cônjuge está comunicando para você que não gostou do jeito, do tom, o que você falou, tem um porquê. Espera, escute o que a outra pessoa tem a dizer. Antes de Uhum. você armar já, colocar né, os escudos e as suas defesas. Espera um pouquinho, desarma. Não veja o outro como seu inimigo. Para Isso. ouvir a necessidade emocional do seu cônjuge. Então, se ele está se abrindo, se ela está falando para você que aquilo não foi legal, simplesmente entenda que essa é a visão dela. Hum, Às vezes para você não foi nada demais de fato, às vezes para você não teve a menor importância. sim. Mas se o outro está sinalizando que aquilo é importante, a gente tem que ter muito esse amor, essa empatia de se colocar no lugar do outro e falar, nossa, tá bom, então, me perdoa, me desculpe. Né? Uhum. Sim. E eu lembro também de um exemplo que eu vi na internet uma vez, vi ministrar na igreja e eu sempre uso também, que eu entendo assim que quando o casal está próximo, quanto mais próximo de Deus ele está, mais perto eles estarão um do outro também. Eles usam o exemplo do triângulo, né? Deus está aqui na ponta e o casal aqui, o marido e a mulher. Quanto mais perto eles estiverem um do outro, mais perto eles estão de Deus. Uhum. Então, quando a gente está longe de Deus, a gente também está longe um do outro. Então, assim, nós que somos de Deus, né? A gente entende as coisas de uma outra forma. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne espiritualmente e o natural, naturalmente. Então, a gente também tem que entender que há uma ação maligna, às vezes, por detrás do conflito, Uhum. né? Porque o que o inimigo quer é separar as famílias, desde lá do Jardim do Éden, né? Ele colocou o que? A intriga entre o homem e a mulher. Quando Deus viu, né, e chegou para eles, ó, onde vocês estão? E aí Deus pergunta, o que aconteceu? A Eva vai e culpa a serpente culpa não sei quem, o Adão culpa a mulher, e fica um culpando o outro e ninguém resolveu problema nenhum. Sim. Por quê? Porque eles estavam o quê? Separados de Deus. Quando eles pecaram, a Bíblia diz que eles tiveram consciência de que eles estavam nus e se envergonharam. Então, Uhum. quando a gente está longe de Deus, a gente tem do que se envergonhar, a gente fica exposto, a gente fica. O nosso pecado é exposto, né? O nosso lado maligno, o nosso lado carnal é exposto. Então, se às vezes a gente está agindo, né, de forma explosiva, responde na lata, bateu, levou, a gente está na carne, a gente não está no espírito. Então, a gente também tem que entender isso, né? Como que está o nosso lado espiritual para poder lidar com o nosso casamento, né? Sim. Quanto mais perto de Deus, mais próximos estaremos do nosso cônjuge. Mas quanto mais longe nós estamos de Deus, mais longe estaremos do nosso cônjuge também. Muito bom, Ju. E uma coisa que é muito importante a gente falar aqui também, de coisas que o perdão não é. Então, perdoar não é você aceitar, não é você concordar com o que está errado, não é você servir de capacho para o outro ficar sempre pisando na bola com você. Não é pessoal. A gente tem que parar de levar o erro dos outros para um lado pessoal. Por mais que às vezes, de fato, a pessoa peque contra a gente, erre contra a gente. Uhum. Às vezes a gente se veste, se enche, se inflama de uma justiça própria, como se por a gente errar de uma forma diferente do outro, a gente às vezes se coloca nessa posição de semideus. Ai, não, eu Uhum. jamais faria isso que você fez para mim. É o fim da picada, é o fim do mundo, porque a gente erra de formas diferentes. Então a gente tem que também entender que não é pessoal, não é uma afronta, um ataque direto. Nosso cônjuge não tá com essa intenção quando ele vem falar com a gente. Seria muito estranho a gente casar com alguém que quer desejar a gente assim tão mal. E às vezes a gente não dá o benefício da dúvida para o nosso cônjuge. Olha só, É. será que essa pessoa quer me destruir? Será que essa pessoa quer o meu mal? Que ela quer acabar com o meu dia? Será que foi de propósito que a pessoa acordou falando, não, hoje eu vou acabar com o dia da Ju, com o dia da Bar? Não.
Só que às vezes a gente leva para dentro do nosso coração qualquer ato do outro como se essa fosse a única possibilidade. Foi o objetivo. Não, ele acordou hoje para me fazer mal. Uhum. Gente, a gente não casou com pessoas assim. A gente tem que dar o benefício da dúvida. Será que o que eu entendi realmente foi isso que aconteceu? Uhum. Só da gente se desarmar e falar para o cônjuge, questionar, falar: olha, meu marido chama Felipe. Só de eu parar e falar: Felipe, eu entendi dessa forma. Tá certo? Foi assim mesmo que você quis dizer? Será que eu entendi Uhum. direito? A gente dá esse benefício da dúvida também vai poupar a gente de muita discussão, de muito desgaste à toa. E outra Uhum. coisa que eu queria comentar aqui também, Ju, que é uma das maiores mentiras que eu vejo nos relacionamentos, é de que o tempo vai resolver as coisas. Não. Não. Imagina se a gente tem uma ferida aberta aqui no braço, sangrando, um machucado enorme. Imagina se eu falar para você que você não precisa cuidar dessa ferida, você não precisa limpar, não precisa desinfetar, não precisa dar os pontos, não precisa de nada, que Uhum. ela vai cicatrizar sozinha. Só que nisso você não quer lidar com essa ferida que está aberta porque vai te machucar, mexer nela, limpá-la, cuidar, né? Fazer tudo o que precisa. Uhum. Então você vai falar, não, vou deixar para lá, deixa que o tempo resolve. Não. Quando a gente está falando de feridas emocionais, o tempo não resolve nada. O tempo só vai piorar. É como se você tivesse essa ferida, que eu tô dando um exemplo de uma ferida aberta no braço, é como se essa ferida fosse aberta dentro do coração. E essa ferida ela fosse infeccionando, ficando podre, ficando cheia de coisas ruins. Então, Uhum. não é algo automático. Quando a gente fala de feridas emocionais, a gente tem que ter isso em mente. Se a gente não fala sobre elas, não fala sobre a nossa dor, não fala sobre o que te magoou, sobre o que te deixou ressentida, o porquê que você ficou ofendida com tal coisa, se você não fala sobre isso, não é o tempo que vai resolver. Então a gente tem que Uhum. parar também de achar que tudo vai se resolver de forma automática. O perdão, ele gera confronto, ele gera várias situações que não vão ser prazerosas. E muitas vezes a gente não vai contar com o arrependimento pleno da outra pessoa que errou. Só que isso não vai, a nossa atitude de perdão não pode depender da atitude da outra pessoa. Será que a pessoa realmente se arrependeu? A gente não tem como saber. É claro que Uhum. algumas atitudes vão mostrar, né, se a pessoa está de fato arrependida. Mas, de verdade, só Deus sabe o coração, se o coração mudou mesmo ou não. Uhum. Então, a gente tem que aprender a seguir, aprender a ser livre e perdoar, apesar da atitude da outra pessoa. Sim, eu ensinei, né, no Clube do Livro, tem um princípio que é o princípio da honra, né? E eu até ensinei às meninas que a honra, ela é algo que é seu. Então, eu honro porque é meu, é do meu caráter, do meu feitio honrar. Não porque a outra pessoa às vezes merece, né? A Bíblia diz, honre pai e mãe. Só que às vezes a gente olha para os nossos pais, a gente fala assim, mas como que eu vou honrar se, por exemplo, meu pai bebe, chega em casa e bate na minha mãe? Eu vejo, né? Eu já fui líder de jovens, já atendi jovens com esse conflito. Então, às vezes você fala assim, mas como que eu vou honrar o meu marido se o meu marido faz coisas que desagradam a Deus, se o meu marido faz coisas que me desonram? Você vai fazer porque esse é um princípio que está em você. Porque você segue esse princípio, não porque o outro merece, às vezes, né? É, quando a gente está no processo de restauração, que nem você falou, ele é um processo doloroso, né? O processo de cura, ele é doloroso, ele é trabalhoso, porque o que é mais fácil? Construir em cima de um terreno liso ou refazer e reformar uma casa? É mais fácil um terreno liso, mas o reconstruir, o restaurar um casamento é ali onde já tem parede, onde já tem janela, onde já tem porta. E às vezes vai dar trabalho, vai dar gasto, vai levar tempo, né? Porque uma obra, ela não é feita do dia para a noite, ela demora. E às vezes você vai ter que quebrar uma parede, fazer outra, tirar uma janela, colocar outra maior ou menor. E isso vai levar marretadas, isso vai levar dinheiro, porque você vai ter que comprar o material, você vai ter que se dedicar para isso, Sim. né? E às vezes a gente não tem essa disposição de se dedicar. Porque a gente fala assim, ele já me feriu tanto, então eu vou deixar de mão, então eu não vou fazer mais nada.
Aí que tá o problema. Em vez de você deixar de mão, você tem que fazer até mais. Ah, qual que é o prato favorito dele? Você vai lá e faz. Ele merece? Não, às vezes não merece. Mas você vai fazer porque o princípio da honra está em você. E você quer lutar pelo seu casamento, você quer, então, a restauração. Ah, ele gosta da roupa tal. Você vai lá, passa a roupa e deixa a roupa ali no jeito. Você vai tomando, às vezes, atitudes, né, que você não estava tomando mais. Que às vezes a gente vai se esquecendo ao longo do caminho, né? Até mesmo a Bíblia diz: lembra de onde você caiu, onde você parou. E volte lá, para que a coroa não seja roubada de ti, não seja tirada de ti. E a gente, às vezes, pega esse versículo e coloca ele só para salvação, mas ele também pode ser colocado no casamento. Porque, às vezes, durante a caminhada, né, os longos anos, a gente esquece o primeiro amor. A gente esquece o princípio, a gente esquece por que, que a gente se apaixonou. O que, que fez você gostar dessa pessoa? O que você via de bom nela? Né? E a gente precisa recuperar isso, trazer de volta isso, né? E voltar às primeiras práticas. Com certeza, lá no começo, você não xingava ele quando ele deixava a toalha em cima da cama. Você falava, ó, bem, por favor. Você falava com jeitinho, né? Ou ia lá Você pegar e não ensinava. falava nada. Ou então pegava e não falava nada. Hoje você já, nossa, né? Até o cachorro sobra para ele. Então, a gente tem que lembrar como que você era no começo. Que a gente, às vezes, cobra como que era o outro no começo. Mas como que você era no começo? Qual eram as suas atitudes? Como que você tratava? O que que você fazia? A gente precisa entender que é um trabalho. E esse trabalho é penoso. Às vezes a gente vai ter que ser como na mão, olha, não posso fazer mais nada, eu estou reconstruindo aqui os muros. E você vai se dedicar completamente a isso. Porque Naamã, ele focou na reconstrução dos muros e ele deixou todas as outras pessoas, né, os inimigos, falando: ó, vem com a gente aqui. Não, eu não vou, porque eu estou reconstruindo, estou focado. Então, às vezes, a gente tem que focar, a gente tem que entender que o casamento é uma grande obra. E o inimigo que ele mais quer é a destruição, mas a gente tem que ficar firme. Eu vou reconstruir, e vou reconstruir como? Com novas atitudes. Eu vou lembrar como que eu era lá no passado e vou voltar a fazer. Ou então, talvez, você vai ter que mudar realmente, completamente as suas atitudes. Talvez você sempre foi uma pessoa estourada, né? Vou falar de mim. Eu sempre fui uma pessoa explosiva, uma pessoa de reação em vez de ação. Uma pessoa que, né, não pensava antes de tomar atitude. E eu tive que aprender a me submeter ao meu marido, porque eu vim de uma família desestruturada e eu não tive essa referência, né? Eu me tornei a mulherzona, a machona que resolve tudo. Eu tive que aprender a me submeter ao meu marido, ouvir o que ele tem para falar, às vezes não concordar, mas ouvir, orar a Deus e deixar Deus convencer. Eu tive que aprender a mudar de atitudes, porque as atitudes que eu estava tendo estavam levando meu casamento à ruína. Então eu precisei aprender com Deus a ser a mulher sábia, porque eu não tinha referências de como ser uma mulher sábia, mas eu tive que aprender com Deus a ser essa mulher sábia. Muito bom. E graças a Deus por isso que hoje nós estamos vivendo um momento bom no nosso casamento, temos os nossos, às vezes, conflitos, né? Porque nós somos diferentes, mas nada que a gente não sente, converse e resolva. A gente, como você disse, amadureceu nesse ponto. Né? Antes a gente deixava a água rolar. E até que um dia a gente falou, se continuar assim, vai acabar mesmo. Então a gente sentou, conversou e mudou atitudes. Ele teve que mudar atitudes, eu tive que mudar atitudes, mas eu também tive que lembrar de como eu era lá no começo, né? E voltar a fazer essas mesmas práticas, para que então houvesse então a restauração do nosso casamento. Perfeito, Ju. Ouvindo a sua história, eu lembrei de algo muito que pega muito. Quando a gente está magoado com o outro, a tendência é que a gente faça o quê? Que a gente se feche, que a gente dê respostas atravessadas, Sim. que a gente perca a gentileza, que a gente vá ficando grosso, ficando duro. E isso vai fazendo o quê? Vai minando diretamente a nossa intimidade. E isso Sim. vai ficar refletindo onde no casamento? Na parte sexual. Porque muitas mulheres, por a gente já ser mais emocional, elas querem que tudo esteja muito bem dentro
do coração e da mente para se entregarem, para terem um momento de intimidade com o esposo. Só que o homem não. O homem está sempre pronto. Você pode brigar agora com seu marido. Se você aparecer lá e falar bora, ele vai te namorar como se nada tivesse acontecido. Eles são muito mais práticos do que a gente. Só que o que acontece? É aí que mora o perigo. Muitas mulheres estão privando o esposo de propósito, como se isso fosse uma certa arma, como se você pudesse, como se você fazendo greve de sexo você fosse, sei lá, ganhar algum ponto de vista com seu esposo. Na verdade, não. Você só está contribuindo para que vocês se afastem ainda mais. É fundamental num casamento que exista conexão sexual. Eu escuto histórias assim de pessoas que estão casadas e não tem mais o envolvimento, relacionamento sexual. Então, eu quero lembrar também vocês todos que estão nos ouvindo para não deixarem a falta de perdão minarem a parte sexual do casamento de vocês. Porque casamento não é amizade. O seu marido não é só seu amigo. O seu marido, você e ele fizeram um voto onde um vai suprir as necessidades do outro, emocionais, físicas, principalmente essa carência. Então, para que a gente fique bem, para que você sempre queira namorar o seu marido, você precisa ser transparente com ele quando você estiver magoada com ele, porque ele não vai adivinhar. Ele não tem a mesma mente que você. Nós, mulheres, a gente pensa tão diferente dos homens. E é tão mais fácil quando a gente se comunica de uma forma clara e objetiva. Sabe? Isso salva casamentos. E é por isso que é tão importante a gente estar falando aqui hoje. E é o que a Ju falou, a gente tem os nossos temperamentos, temos nossos defeitos, nossas qualidades. E a boa notícia é que Deus transforma a gente. Então a gente pode sim render as áreas fracas da nossa personalidade, do nosso caráter para Deus, pedir ajuda e ser intencional em mudar essas áreas que a gente é fraco. Mas a gente não pode esquecer também da doçura, da gentileza, do cuidado. Igual a Ju falou, às vezes namorando você era a pessoa mais incrível que seu marido já conheceu. Só que quando casou vira uma bruxa, vira uma rabugenta, uma chata, que só reclama. Nada tá bom, vive de cara feia. Então, assim, tem que dar graças a Deus que seu marido ainda quer te namorar, porque você virou uma pentelha. E vice-versa, né? A gente tá falando isso para os dois lados. Mas pra gente é muito mais natural falar do lado feminino, porque nós somos mulheres, né? Então a gente sabe como é. Então a gente está aqui lembrando vocês da importância de não deixarem as questões emocionais afetarem os relacionamentos. Outra coisa que eu e a Ju, a gente estava conversando hoje, antes da gente começar a live, era sobre a questão do quanto a intimidade do casal vai refletir em como os pais lidam com os filhos. Sabe o que acontece com mulheres que se fecham, se privam de receber o amor dos seus maridos e de se permitirem serem namoradas por eles? Elas acabam alimentando a carência emocional delas com o filho. Então coloca o filho no lugar do marido. O relacionamento fica completamente disfuncional. Porque a primeira pessoa, a pessoa mais importante da sua vida é o seu marido, é a sua mulher. Os filhos vêm depois. Os filhos são uma bênção de Deus, mas eles não são nossos. Primeiramente, eles são de Deus. E a gente vai educá-los, vai cuidar deles, e logo eles vão voar e construir a família deles. Mas o seu cônjuge e a sua esposa vão ficar. E é esse o relacionamento mais importante da sua vida. Tanto é que o nosso Deus, ele demonstra isso, ele coloca como um exemplo máximo de amor o relacionamento de Cristo com a igreja, do homem e da mulher. Então pensa só o quanto isso é profundo, o quanto isso é maravilhoso e espiritual também. Sabe? A falta de perdão mina todos os relacionamentos e é a principal causa dos divórcios hoje em dia. Às vezes começa com uma coisa pequena, que você escondeu, que você omitiu, que você não quis dar o trabalho de expor, de falar para o seu cônjuge. E aí essa falta de transparência faz com que daqui um mês, daqui 2, 3 meses, aquilo vira um negócio enorme de coisas não ditas. E aquilo deixa você pesado, deixa o relacionamento pesado. E o outro nem imagina o porquê você está se distanciando. Então a gente tem que sim comunicar as nossas necessidades, as nossas vontades e também o que não está muito legal. O que eu e meu esposo a gente tem feito, que tem mudado o nosso casamento?
A gente tem feito um curso também de casais que chama Aliança. Vou até pegar o livro que está aqui. É um curso que eu recomendo para todo mundo, da UDF, que é a Universidade da Família. Ó, o curso chama Aliança. E esse Uhum. curso tem dado ferramentas muito legais para a gente resolver conflitos do dia a dia. Então, são ferramentas para a vida mesmo. E uma das ferramentas que eles ensinam aqui é sobre a gente pegar um dia da semana para a gente falar: olha, essa semana aconteceu isso, isso e isso, não fiquei feliz com isso, isso e isso, e tal. Deixar o outro falar: ai, nossa, desculpa, nem percebi. Ou ai, nossa, realmente pisei na bola, não quis fazer aquilo, não dei atenção para aquilo. Então, você Uhum. tem esse momento de fazer ali uma limpeza do relacionamento, de colocar, dar nome aos bois. Então, não gostei que você não me ajudou a pegar um negócio no supermercado. Não gostei que você falou alto. Não gostei que, sei lá, tudo que você pode não ter gostado e, de certa forma, se você não colocar para fora, vai virar uma raiz de amargura. Fale. E vice-versa. E no livro, Ju, ele fala isso mesmo. Ele fala para que a gente faça esse exercício sem se defender. Então, Uhum. cada um tem 5 minutos. Então, primeiro um fala e o outro ouve. E não é para você justificar, não é para você se defender. É só para você validar o sentimento do seu cônjuge e falar: olha, nem sabia, me perdoa. Eu nunca imaginei que você fosse se sentir assim. Me desculpe. Uhum. Acabou. Porque quando a gente fala que quer se defender, a outra pessoa fica mais ofendida, mais magoada ainda, porque é como se você Sim. estivesse invalidando o que a pessoa sente, né? Uma coisa que eu lembrei aqui de comentar, eu tô com um livro aqui para indicar também. Qual, Uma Ju? coisa que esse daqui, o Casamento Blindado, Tá, esse livro foi que eu li quando a gente estava em crise, né? legal. Foi assim, um livro que realmente me ajudou, me deu ferramentas, e ele pode ser lido por semana, porque ele também dá umas tarefas para ser feitas, né? Muito bom. E então fica aqui a minha indicação. Mas Uhum. uma coisa que eu até li hoje de um testemunho de uma moça que eu sigo no Instagram, e eu lembrei que eu vivi isso, né? Porque eu tive depressão, Uhum. após perder o nosso primeiro bebê. E foi muito difícil a gente passar por esse momento. Porque, assim, eu chorava 24 horas, eu fiquei muito, muito Uhum. mal, eu não tinha força nem para levantar da cama. E quando eu levantava, quando eu saía de casa, era uma força sobrenatural que eu fazia. Aparentemente estava tudo bem para os outros, mas só Deus sabia a dor que eu sentia dentro do meu coração. Sim. E meu marido, ele não compreendia a profundidade dessa tristeza, dessa dor que eu tinha. E às vezes eu ia conversar com ele e ele não entendia. E aí gerou mais conflito ainda entre nós, porque eu acabada de chorar e ele, tipo, tudo bem. E eu ficava, por que que ele não chora também? Por que que ele não tá sofrendo também? Mas Uhum. ele sofria de formas diferentes da minha, Sim. né? Então, o dia que eu entendi que ele estava sofrendo, mas de maneira diferente, me trouxe até um certo alívio, né? Então, assim, às vezes é difícil, às vezes, talvez a gente está conversando aqui com uma mulher que tem depressão, que tem crise de ansiedade, pânico, ou o marido que tenha. E é difícil quando uma das partes está nesse momento de depressão, de sofrimento, né? Sim. Porque para ele o mundo está acabando, é aquela tempestade, ele está sendo quase engolido pelas ondas do mar, e para o outro está tudo bem. E às vezes acaba tendo mais conflito ainda, porque para um tá tudo bem e o outro tá se acabando lá, parece que vai morrer afogado nas ondas do mar e se vê sozinho ali, né? Então, às vezes, a gente precisa também entender que se o outro está sofrendo, está passando por um momento difícil, não é momento de julgar, não é momento de ser incompreensível, mas é momento, às vezes só de estar do lado, Sim. né? De sentar ali junto, de abraçar e falar, olha, eu tô aqui, né? A gente vê hoje, assim, eu vejo muitos, né? Hoje eu sou líder de mulheres, então eu vejo casais que estão tendo problemas por causa disso, que uma das partes está tendo um problema emocional Uhum. e o outro não entende. Então, você como psicanalista, né, eu acho que você consegue até falar um pouco melhor sobre isso, Sim. porque a gente precisa entender que a dor do outro também é a nossa. Porque no casamento, nós nos tornamos uma só carne. Sim. Então, se o outro está feliz, a gente está feliz. Mas se o outro está sofrendo, a gente também está sofrendo. E a gente tem que entender que não tem como um tá feliz e o outro tá triste. E a gente é um só.
Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, você que tem mais, né, estudo, experiência sobre isso, a parte clínica, como ajudar um casal que um está, às vezes, com um quadro clínico e o outro não sabe o que fazer para ajudar ele. Porque eu vejo muito isso, muitos casais que estão passando por momentos difíceis por causa disso, problemas emocionais. Perfeito, Ju, sua pergunta foi muito boa. Porque isso acontece mesmo. É muito difícil para uma pessoa que está com o seu emocional bom entender que o outro não tá pensando no normal dele, tá às vezes com depressão, com ansiedade, tá passando pelo luto de uma forma diferente da que você tá passando, né? Uhum, Eu e meu esposo, a gente também passou por isso, a gente também perdeu uma gestação. Ficamos super mal, arrasados, e eu também senti de uma forma diferente da dele. Mas eu sei que é muito diferente mesmo a forma que nós mulheres vemos as coisas do que a dos homens. uhum, Então, a gente entender que eles não são nossos inimigos e que eles têm o jeito deles de sofrer, também ajuda a gente a lidar com momentos difíceis assim. Mas é claro que se você está vendo o seu cônjuge numa situação emocional muito diferente do que você conhece como o normal dele, é muito importante a gente falar sobre terapia, incentivar o cônjuge a fazer terapia, porque não tem problema nenhum em fazer terapia, só que tem ainda muito estigma sobre isso. sim. Ah, tem gente que acha que é coisa de maluco. Ah, não, não tô tão Uhum, mal assim. Gente, o ideal seria que todo mundo fizesse como se fosse uma forma preventiva, para autoconhecimento, né? Enfim. Só que como não é a nossa cultura ainda, uma coisa que eu aqui indico, como terapeuta, tendo atendido casais já, é de que você incentive o seu cônjuge a ficar bem. Então, por exemplo, está vendo lá que a sua esposa está chorando muito, que não é o normal dela, que ela está levando alguma situação de uma forma muito intensa. Fale com ela, fala, amor, você já percebeu que você está muito, muito triste? Estou preocupado com você. Você já pensou em buscar uma ajuda profissional? Acho que terapia seria muito bom para você. Às vezes a gente precisa de uma ajuda emocional, uhum, profissional, quero dizer, né? É bom a gente ter amigos, a gente ter relacionamentos, a gente ter o nosso momento com Deus. São pilares que vão deixando a nossa vida plena, né? Porque em algum desses pilares a gente pode acontecer uma tragédia, a gente não está pronto. Ninguém vive uhum, esperando ser traído, ninguém vive esperando passar pelo luto. Embora isso seja uma realidade, o luto vai ser uma realidade na vida de todo mundo em algum momento. Mas a uhum. gente meio que não quer lidar com isso, né, no presente. Então, é o que eu sugiro. Fale com um jeitinho para o seu cônjuge. Fale, olha, eu estou percebendo que você não está no seu melhor, eu não estou sabendo te ajudar. Acredito que as minhas orações, o meu carinho, o meu suporte talvez não estejam sendo suficientes. E seria muito legal você buscar ajuda profissional. Isso Sim. desarma a pessoa. Geralmente funciona e o cônjuge vem buscar ajuda. E às vezes Porque é o que ela está precisando, né? De um empurrãozinho. o que Eu não lembro que, funciona, fale. perdão, eu lembro que eu precisava do empurrãozinho para ir para terapia, Boa, Ju. né? Porque eu fui tentando sozinha e arrastando aquela dor por longos anos. E eu tive a minha filha e mesmo assim eu não conseguia desfrutar da maternidade porque eu ainda sofria por causa da perda do outro bebê. E foi quando uma amiga de trabalho minha falou: Ju, você precisa de terapia. E ainda com aquele receio, aquele preconceito religioso, eu fui. Falei, vamos ver, né? Uhum. Não tem nada a perder, então vamos lá. E graças a Deus que eu fui. Foi muito desafiador expor a minha dor, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Mas o meu marido, ele super me apoiou, né? Ele super me incentivou. Às vezes eu ficava, hoje eu não vou. Ele falou, vai, vai sim, né? Porque é um desafio, né? Naquele processo de cura, né? Então ele falava, você vai sim. E ele mesmo testemunha que eu sou outra Que bom. pessoa. Hoje eu vivo livre, né? Assim, eu posso desfrutar da minha maternidade, eu posso desfrutar do meu casamento, né? Por quê? Porque eu passei pelo processo da cura. Eu fui atrás da terapia. E Sim. às vezes a gente precisa ser aberto, né? É lógico, como você falou, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que procurar uma ajuda espiritual, né? Às vezes o pastor, uma amiga, que você pode contar com ela. Mas a gente às vezes precisa sim procurar uma ajuda médica, uma terapia, às vezes até mesmo um remédio, para Com ajudar a gente a certeza. sair daquela crise, né? Porque sozinho, às vezes a gente não consegue. E a gente precisa de ajuda também. É isso mesmo. Então, a gente se abrir para pedir ajuda e aceitar ajuda é o passo principal. Para quando a gente está numa situação emocional que está muito intensa e a gente já tentou de tudo, ou não está com força para tentar nada,
mas é ali que entra a ajuda. Igual você falou, a medicação, a terapia. O mesmo Deus que nos ensinou a orar, nos ensinou a nos relacionar uns com os outros, ele também deu a graça e a inteligência para os médicos e criou medicamentos, né, para que a gente também ficasse bem. Quando a questão é fisiológica, né? Então, a saúde mental, ela é multifatorial. A gente tem que cuidar do Quando a corpo, da gente alma e do tá, espírito. isso, e quando a gente tá com o nosso emocional bem, a gente vai conseguir ter um casamento bom, um casamento pleno, a gente vai conseguir desfrutar do casamento como Deus planejou que fosse, Perfeito. né? Mas se a gente tá ali no momento de crise, se a gente tem algum trauma, se a gente tem algum problema que precisa ser resolvido, a gente precisa parar tudo e resolver essa situação. Uhum. Porque senão é como uma árvore. A árvore ela dá bons frutos se a raiz dela for boa. Mas se a Sim. raiz estiver doente, estiver fraca, o que vai acontecer com aquela árvore? Ou ela vai dar frutos maus, ou ela vai tombar, vai cair, vai morrer. A É gente isso mesmo. precisa ir atrás na fonte, na raiz, seja uma raiz de amargura, por falta de perdão, né? Às vezes a gente vê que há muitas situações que mulheres passam dentro do casamento, de violência doméstica. A gente vê mulheres que são, às vezes, humilhadas com palavras, né? Mulheres que passam, às vezes, por situações difíceis, né? Mas também tem os casos que nem a violência doméstica, né? Eu penso da seguinte forma: você não tem que aceitar isso. De Você forma não foi alguma. feito para apanhar. Deus, muito menos, te criou para De apanhar. Então, assim, eu forma acredito que alguma. você pode procurar ajuda, ir na polícia sabe, fazer valer os seus direitos, entendeu? E você não tem que continuar casada com uma pessoa que te espanca. De É jeito a minha nenhum. opinião. É a minha opinião. Às vezes, né, às vezes alguém aqui que está ouvindo a gente não concorda. Então, assim, esses tipos de casos, né, há exceções, né, até mesmo a Bíblia diz sobre a traição, se há dureza do coração, se não há arrependimento, Deus permite o divórcio, Sim. né? Então, assim, a gente tem assim as exceções, mas a gente está aqui até para falar sobre o perdão, até mesmo quando há esses casos, né? Porque às vezes você foi agredida, mas você já se separou, você foi traída, mas você já se separou, mas hoje você se encontra sozinha, mas uma pessoa amarga, uma pessoa Sim. triste, uma pessoa que não consegue perdoar, uma pessoa que não consegue ir para frente na vida, porque está presa nesse sentimento de amargura. E Uhum. que você seja liberta em nome de Jesus desse sentimento, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. E Deus não te quer presa nesse sentimento ruim. Como eu digo sempre, você não é o que te aconteceu, você é o que a Perfeito. Bíblia diz que você é. E você é livre em nome de Jesus. Uhum. Deus ele veio para paz. Então, que você seja livre, que você perdoe quem você tiver que perdoar, né? E se há como restaurar esse casamento, se você está disposta a isso, se você está disposto a isso, Deus ele pode te ajudar, o Espírito Santo pode te ajudar a restaurar o seu casamento. Sim, eu concordo com tudo que você falou, Ju. Exatamente. Nada é impossível para Deus, todos os relacionamentos podem ser restaurados, mas a gente está aqui falando, advertindo vocês, que se você está sofrendo violência doméstica no seu relacionamento, saia desse relacionamento, termine, não fique apanhando, esperando a pessoa mudar. Pelo Vou amor pegar o de Deus. carregador Tá rapidinho, bom, tá? Já volto. tá bom. Então, assim, isso é muito sério. Eu trabalho como voluntária na Casa Rosa da Mulher, que é um projeto social da minha cidade, da Prefeitura de Itatiba, e a gente atende inúmeros casos de violência contra a mulher. E uma coisa que tem que ficar muito clara é de que você não vai mudar alguém ou esperar a mudança de alguém enquanto você está sofrendo violência doméstica. Sabe, na maioria desses casos, não vai ter restituição, vocês não vão continuar juntos, né? Porque uma pessoa que bate na mulher está completamente longe de Deus. Então, essa pessoa não tem a menor noção do que é um casamento, não tem a menor noção do que é respeito. Isso não é um casamento, né? Então, nunca, jamais tolere algo desse tipo contra a sua integridade física e emocional, tá? Não é sobre isso que a gente está falando. E ainda que você passe por isso, é o que a Ju falou. Deus pode te dar graça sim para você perdoar essa pessoa e para você não deixar com que o erro dessa pessoa te defina. Você pode ter sido vítima de violência, mas a sua identidade não é de vítima, é de filha.
sabe? Você não é o seu pior momento, você não é aquilo de ruim que aconteceu com você. Só que para isso a gente tem que estar aberta a falar das feridas emocionais e a se permitir ser curadas por Deus, Sim, por terapias, por medicação, até que a gente consiga viver de uma forma plena. Deus não quer que a gente viva dessa forma miserável, sabe? Sofrendo violência. Ele tem uma vida abundante pra gente, ainda que a gente seja pecador, ainda que a gente esteja no mundo caído, que não nada aqui é perfeito. A gente sabe que não vai ser. Mas uma coisa é você perdoar diariamente um pecador como você é. Outra coisa é você se submeter à violência, né? Algo que Deus nunca quis para você. isso. Então, que isso também sirva de conscientização, né? Para quem estiver nos ouvindo, se estiver passando por isso, buscar ajuda para sair desse relacionamento urgente, assim, para ontem, né? E Ju, olha como nossa live passou voando, já são 5 para as 9, É. né? E muito bom, né? A gente já foi em vários assuntos aqui, vários tópicos, né? Verdade. E a gente pode, inclusive, continuar a fazer uma segunda parte da live depois, né? Que ainda tem muito assunto Sim. para falar sobre isso. Mas a gente vai ter que encerrar por aqui por causa do horário do Instagram mesmo, senão a gente não consegue deixar a Uhum. live salva. Tá bom. Ju, quero te agradecer. Foi um prazer aqui ouvir um pouco da sua história, aprender um pouco sobre a sua visão do casamento, do perdão. E espero que a gente faça mais lives juntas, Ju. Ah, vamos fazer sim. Eu que agradeço, Bárbara. Quando eu comecei a fazer as lives, eu lembrei, falei assim, nossa, eu vou chamar a Bárbara, né? Aquele dia a gente conversou tanto, né? E eu falei assim, eu vou chamar ela, uma querida, né? Eu vejo você lá no Instagram, acompanho seus trabalhos. As meninas que são minhas seguidoras, sigam a Bárbara também. Você vai aprender muito com ela, né? Ela sempre está postando ali vídeos e textos, né? Eu amo suas caixinhas de perguntas lá, que você vai sempre esclarecendo bastante coisa. Obrigada. E o ano que vem a gente vai ser companheira de profissão. É Eu vou muito começar a bom. estudar, né? Vou começar a estudar também. E aí a gente vai aprender mais ainda uma com a outra. Perfeito. Mas é isso aí. Eu agradeço a todo mundo que participou aqui com a gente. A live vai ficar salva, né, Bárbara? Sim, um beijo Vocês para vão poder todo mundo. compartilhar. Sim. Isso. Então é isso aí. Vamos tirar uma fotinha, Vamos. Bárbara? Você tira Alguém aí, printa Ju? aí. Tá. Alguém printa aí. Alguém tira, eu tenho medo de desligar a live. Eu também. Alguém printa aí e marca a gente depois, tá? É. Vamos fazer um sorriso. Foi, né? E Ju, muito obrigada então. Até mais. Um beijo para todo mundo Beijo. que participou com a gente. Mandem para suas amigas, enviem essa live para outras mulheres se você achou esse assunto relevante. E comentem aqui na live também o que vocês acharam da live, tá bom? Vou publicar ela no nosso perfil. Isso. Um Beijo, beijo para fica com todo Deus. mundo. Tchau! Tchau.